Fala galera, beleza? Resolução número 5.820 de 30 de maio de 2018, né? Era uma luta aí que já tinha muitos anos aí que os caminhoneiros aí estavam na batalha aí tentando conquistar, né? E agora conseguiram, né? Apesar de que já tem deputado aí querendo derrubar essa medida provisória, né? E o de que trata, né, essa medida provisória? Trata do tabelamento do frete, né? Só que o pessoal, tem muita gente aí que não está entendendo muito bem, né, como é que funciona essa questão do tabelamento do frete, ok? E o que é a tabela de frete, né, mínimo? O que tem nela ali que o pessoal tá querendo tanto? Na verdade, essa tabela de frete mínimo, né, você não tem que calcular o frete em cima dela e ir pelo mínimo, não. O mínimo ali é para cobrir apenas os custos do caminhão, entendeu? Do caminhão rodando. Lá não está incluso a sua margem de lucro, né? Nem o tempo que você vai gastar, que você tem que considerar o tempo que você vai gastar para carregar e descarregar, né? Aí nisso aí você vai colocar acima do valor da tabela, né? Do valor mínimo que a tabela estabelece. Você vai colocar ainda a sua margem de lucro e levar em consideração o tempo que você vai levar para carregar e descarregar, ok? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu precisaria de uma calculadora, né? Mas vai ficar sem mesmo aqui. Deixa eu tentar fazer por aqui. Aqui tá a tabela aqui, por exemplo, para truque, né? Para truque é diferente. Para truque, por exemplo, que uma viagem de até 100 quilômetros é 2,10 por eixo, né? O quilômetro rodado por eixo. Então no caso vai dar 6,30, né? O quilômetro rodado para um truque, se for uma viagem de até 100 quilômetros, beleza? De 101 quilômetros até 200 quilômetros já baixa para R$ 1,28, né? Então bora colocar aqui no meu caso aqui, que é carreta, né? No caso de carreta, começa aqui o valor, né? De 1 até 100 quilômetros. Vai começar aqui o valor aqui de R$ 2,05 por eixo, né? Então vai dar, no caso, uma viagem até 100 quilômetros de distância, eu teria que receber pelo menos, né? Pelo menos R$ 12,30, né? Por quilômetro, para manter o meu caminhão, né? No caso, para cobrir os custos que eu teria, né? Custos e despesas que eu teria com a viagem. E nisso aqui não está incluso o valor de pedágio. Pedágio é a parte, certo? E quando passa, né? No caso aqui de 100 quilômetros, de 101 quilômetros até 200 quilômetros, já cai para R$ 1,27 por eixo o quilômetro rodado, né? Então você vai pegar 1,27 vezes 6, né? E aí depois você vai multiplicar por quantos quilômetros você vai rodar. E aí você vai ter lá o valor, né? Do que seu frete tem que ser para cobrir pelo menos os custos. Adiantou alguma coisa esse tabelamento aqui? Para que ele serviu esse tabelamento? Esse tabelamento serviu o seguinte: para, no caso, por exemplo, quem vai para o Nordeste tem que voltar com sal. Eu vi alguns fretes lá que tava dando R$ 2,38 o quilômetro rodado. Carga de sal que eu vi tava R$ 180 a tonelada de onde que era? Lá daquela região de Mossoró lá para Goianira, que é ali perto de Goiânia, né? 2,38 km rodado. Se fosse hoje, para usar, no caso, o que está na tabela, o mínimo teria que ser, vamos ver aqui, de 2.400 km a 2.500, 89 centavos o quilômetro rodado por eixo, né? Então vai se pegar 0,89 vezes, no caso da minha carreta aqui, que são 6 eixos, vezes 6 dá R$ 5,34, né? Vezes 2.420 quilômetros, que é da distância da cidade lá
no Rio Grande do Norte até aqui em Goianira, né? Então vai dar aqui, o frete teria que ser R$ 12.922, livre de pedágio, né? 12.922. Isso aqui vai dar quanto por tonelada? Dividido por 32 toneladas, vai dar R$ 403,83 por tonelada. E isso para apenas cobrir os custos do transporte, né? Isso aqui não está inclusa a margem de lucro, ok? Então bora ver aqui. R$ 403 a tonelada, né? A tonelada que eles estavam oferecendo lá, eles estavam querendo pagar, no caso, R$ 180. Menos R$ 180 vai dar R$ 223 de diferença no valor, hein? R$ 223 de diferença no valor do frete, que conta o mínimo da tabela, né? Vamos ver aqui. Muita diferença, né? Você dá pra ver aí de um valor para outro. Você vê o quanto o motorista de caminhão do Brasil sai perdendo. Então, para que serve isso aqui? Esse tabelamento mínimo aqui serve para uma situação dessas aí, entendeu? Onde você vai para um lugar, aí não tem retorno, aí tem retorno, né? Mas esse tipo de retorno aí que não paga uma miséria, e aí acontece esse tipo de coisa. Agora, o que a resolução da NTT também diz? A resolução da NTT também fala lá que se você carregar para um lugar e esse lugar não oferecer frete de retorno, não tiver possibilidade de retorno, né, de você voltar carregado, a empresa que te contratou para fazer o frete, ela tem que pagar o frete de ida e de volta. Quer ver? Eu vou fazer aqui. Aí no caso teria que ser o seguinte, pelo que eu entendi, né, claro. Aí, por exemplo, uma viagem que vai ser de, vou colocar aqui, de 300 quilômetros, né? 300 quilômetros. Aí tá R$ 1,04 por quilômetro rodado, certo? Só que aí você vai para lá e não tem retorno, não tem carga para voltar. Então a empresa tem que pagar o frete de volta, né? Já tem que ir já acertado isso. Você sabe que não vai ter retorno lá, você tem que combinar com a empresa, ó, não tem retorno, você me arruma um retorno? Porque não tem retorno. Se você não consegue me arrumar um retorno, então tem que pagar, no caso, tem que considerar a distância em dobro, né? Então no caso aqui, em um frete de 300 km, então vai contar como 600 km, certo? 600 km. Na verdade que 300 km tá é R$ 1,11. Acho que foi R$ 1,11 que eu falei, né? Eu falei R$ 1,04, não sei. Então aí no caso vai ser, em vez de R$ 1,11, que seria o valor por eixo por quilômetro rodado, né, para até 300 km, agora vai passar para 600 km, né? Então vai cair de R$ 1,11 para 98 centavos por quilômetro rodado, né? Para uma viagem de até 600 km. Então vai dar aqui 0,98 vezes 6 eixos, aí dá R$ 5,88 por quilômetro, vezes 600 km, né? Aí vai dar um frete desse, teria que ser de R$ 3.528, ok? 3.528. Agora vamos ver aqui se tivesse frete de retorno, a empresa tivesse que pagar apenas o frete para ir, né? Vamos ver que até 300 km dá R$ 1,11. R$ 1,11 vezes 6 vezes 300. Aí o frete já seria 1.998. Entenderam aí? Deu para pegar um pouco a ideia do que é essa tabela? Eu, por exemplo, aqui eu já carrego meu frete que já está um pouco, né, uma mixaria acima da tabela, né? Mas está dentro aí do que consta na lei, já bem, mesmo antes de sair essa tabela, né? Então o que o pessoal tá fazendo agora? Tá arrumando jeitinho de mandar motorista sem tabela, mas é lei, entendeu? É lei. Você tem o direito, você pode chegar na empresa e a empresa te oferecer lá 50% do que está na tabela, né?
te ofereceu 50% do que está na tabela. Você pode carregar seu caminhão, né? Carregou o caminhão, você para o caminhão lá na porta da empresa, e aí você vai lá, na hora de receber o frete, a negociar, você fala, tá errado. O mínimo que eu tenho que receber, por lei, é esse aqui, ó. Esse valor aqui. Você vai lá e mostra, de preferência mostra onde é que tá escrito, onde é que tá escrito isso aí, né? Fala que a NTT que tem que fiscalizar. E se a empresa não quiser te pagar, você entra em contato com o sindicato, ok? Entra em contato com o sindicato e tenta entrar em contato com a NTT também, né? Que eles vão obrigar a empresa a te pagar no mínimo o mínimo, né? Se eles quiserem descumprir isso aí, vão ter que pagar multa. E você também, se eu não me engano, você não pode seguir viagem, ou você corre risco de ser multado também, entendeu? Se pegar um frete abaixo da tabela. Valeu? Explicaçãozinha mais ou menos aí, mas, né? Qualquer dúvida aí a gente vai esclarecendo ao longo dos outros vídeos aí. Valeu? Tudo de bom.